Prepare o seu coração, pois você ouvirá uma mensagem gravada ao vivo na Igreja Missionária Unida em Ferraz. Deus abençoe. E é importante a gente entender algumas coisas, porque um ser humano, nós como seres humanos, a gente tem mania ou tem aquela visão de que Deus, ele tem que agir da maneira que a gente espera, ele tem que fazer da maneira que a gente planeja, e muitas vezes não é bem assim que acontece. E se eu tivesse que dar um título para essa mensagem hoje, seria a misteriosa maneira de Deus nos atrair. Deus, ele tem uma maneira misteriosa, nós não sabemos qual é essa maneira. Para cada pessoa é uma maneira, para cada situação, Deus, ele age de uma maneira. Amém? Mas não precisa abrir, mas Jeremias, num dos textos de Jeremias fala: porquanto com amor eterno te amei. Olha só, de quem que Jeremias está falando? Jeremias está falando de Deus. Tá? Por isso, com benignidade te atraí. O que nós temos que entender é que Deus, ele é bom por natureza. A natureza de Deus é ser bom. A natureza de Deus é fazer o bem. Benignidade é o atributo de Deus de fazer o bem. Por isso que ele é benigno, porque ele só faz o bem. Só que muitas vezes nós não entendemos isso. E com certeza, em algumas vezes da nossa vida, em algumas situações e circunstâncias da nossa vida, a gente começa a entrar em parafuso, porque a gente não sabe como Deus está agindo, porque é um mistério. Deus não revela tudo para nós, Deus não mostra tudo para nós. Na verdade, Ele espera que você o busque, e que Ele vá dando para você aos poucos a visão dEle. Não é a nossa visão, mas é a visão dEle. Qual é a visão que Deus tem para você? E Deus vai mostrando isso aos poucos. Por isso que surge aquela expressão que Paulo, o apóstolo Paulo, ele costumava explicar muito bem as coisas. E ele explicava as coisas desde o início. E ele ia pontuando cada situação. Por isso, daí surgiu aquela expressão, quando você quer falar as coisas para alguma pessoa e você vai explicando aos poucos, vem aquela expressão paulatinamente. Você vai falando paulatinamente. Por que vem essa expressão? Através do apóstolo Paulo. Que ele ia explicando aos poucos, para você chegar ao pleno conhecimento daquilo que ele queria mostrar. E na verdade, Deus é assim. Deus, ele nunca abre o livro e mostra para você tudo. Olha, esse aqui é o seu começo, esse aqui vai ser o meio da sua vida, esse aqui é o final. Deus faz isso? Não. Você tem que descobrir dia após dia. Por que Deus, ele age dessa maneira? Porque ele deseja que nós tenhamos comunhão com ele. Deus deseja que você tenha um relacionamento com ele. E relacionamento você não tem uma vez por semana. Relacionamento você não tem uma vez por mês. Relacionamento você tem em todo momento. Não é verdade? Deus, ele deseja que você o busque em todo tempo. Por quê? Ele quer ter esse relacionamento. Um relacionamento profundo conosco. E eu peguei esse texto de 2 Coríntios, porque esse texto, ele explica algumas coisas, que na verdade a gente não entende. E Paulo, qual é o contexto quando Paulo, ele escreve essa carta aos Coríntios? Aqui, o que estava acontecendo nessa igreja de Coríntios quando Paulo enviou a carta? Estava acontecendo coisas terríveis naquela igreja. E algo assim que chamou mais atenção de todos os problemas que havia naquela igreja, naquela comunidade, o que chamou mais atenção foi um incesto que estava acontecendo dentro da igreja. O cara estava tendo relação com a madrasta, e isso todo mundo sabia, mas ninguém fazia nada. E isso chegou aos ouvidos de Paulo. E Paulo, ele escreveu essa carta. Na verdade, quando chega no capítulo 7, o capítulo 7 de 2 Coríntios é o que aconteceu após essa carta. A carta foi escrita e entregue antes,
Mas aí Paulo fica temeroso, porque ele escreve uma carta muito dura para aquela igreja. Ele escreve uma carta para tratar daquilo que estava acontecendo. E parece que as pessoas estavam vendo as coisas erradas acontecer, mas não faziam nada. E ninguém tinha nenhuma atitude, ninguém fazia nada. E essa situação foi agravando. A gente sabe que quando existe algum problema, seja na igreja, seja na sua vida pessoal, seja no seu trabalho, seja qual for a área da sua vida, se existe um problema, e esse problema ele não é solucionado, a tendência é que esse problema vá se agravando. Assim é na nossa vida. Assim é com a sua saúde, por exemplo. Se você tem alguma enfermidade e você não cuida dessa enfermidade, o que vai acontecer? Essa enfermidade pode se agravar. Algo que era simples, algo que era fácil de resolver, se você não cuidar, vai se tornar algo difícil. E muitas vezes não dá para voltar atrás mais. Muitas vezes isso vai levar você à morte. Então, o que isso quer dizer para nós? Que situações que acontecem na nossa vida, seja na nossa casa, seja no ministério, seja em qualquer lugar, em qualquer área da nossa vida, elas precisam ser resolvidas, precisam ser tratadas. E muitas vezes o tratamento não é agradável. Na maioria das vezes, o tratamento não é agradável. O tratamento, ele gera tristeza. E aqui, nesse capítulo de Coríntios, de 2 Coríntios, isso gerou uma tristeza no coração de Paulo. Porque Paulo, ele tinha autoestima por aquela igreja. Ele gostava muito daqueles irmãos. E ele tinha enviado Tito, seu discípulo, para visitar aquela igreja. E, na verdade, Paulo ficou temeroso. Como aquele povo vai receber Tito agora, já que eu enviei essa carta tão pesada? Já que eu enviei essa carta tão dura? Uma carta de tratamento, uma carta de correção. E aqui, quando chega nesse texto, Paulo ele tem uma surpresa, porque aquilo que parecia que ia ser morte para a igreja, virou vida, trouxe vida para a igreja. E eles receberam muito bem a Tito, e eles reconheceram os seus erros, e eles reconheceram que estavam em pecado, e pediram perdão a Deus, e se arrependeram. E aí é que vem o texto base dessa mensagem, que é o versículo 10. Olha só o que Paulo fala. 2 Coríntios 7, verso 10. Paulo fala assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera morte. Na versão King James, diz assim: a tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Olha só o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando que existem dois tipos de tristeza que nós podemos enfrentar na nossa vida. Uma tristeza causada pelo mundo, por aquilo que está à nossa volta, pela nossa humanidade, por algo natural do ser humano. E outra tristeza que é causada pelo próprio Deus. Agora, Paulo está falando o seguinte, que essa tristeza causada pelo próprio Deus, essa tristeza gera vida. Essa tristeza traz salvação. Aí você fala, mas pastor, como é que uma tristeza pode gerar vida? Isso é o mistério de Deus. É aí que está o mistério. Porque Deus tem as maneiras dele de trabalhar na nossa vida. E nós, muitas vezes, não entendemos. Aqui, aquilo que Paulo humanamente esperava era que qualquer um de nós pudéssemos esperar que acontecesse. Se houvesse alguém que tivesse em pecado aqui no meio da igreja, no meio da congregação, e porventura o pastor Herbert está viajando, mas ele ficou sabendo do que aconteceu, e ele enviou uma carta para ser lida para toda a igreja. E nessa carta, ele vai tratar sobre o problema que está acontecendo no meio dos irmãos, e ninguém está tomando providência. Ninguém está fazendo nada a respeito. E essa carta, ela começa tratando do assunto.
E ela é bem específica. Ela começa a apontar os problemas. Olha, está acontecendo um problema com tal fulano, está acontecendo um problema com tal ciclano, com tal beltrano, e isso é contra a vontade de Deus. E o tratamento é esse. Tem que ser feito isso. Aí, de repente, o pastor Everton está lá do outro lado, numa outra cidade, numa outra região, e ele resolve enviar alguém de sua confiança para ver como é que está a igreja, depois de tudo aquilo que ele mandou que fosse feito. E esse alguém chega naquela igreja e ele fica temeroso, porque depois de uma correção, você não sabe qual vai ser a reação das pessoas. Porque, seja sincero, quem aqui gosta de ser corrigido? Ninguém gosta. A criança, ela cresce detestando correção. Não é assim? O ser humano não gosta de correção. Mas a gente tem que aprender, porque na vida, desde pequeno, você vai crescendo e você sempre vai ser corrigido. Se você não é corrigido em casa pelos seus pais, você é corrigido no trabalho pelo patrão. Se você não é corrigido em casa, não é corrigido no trabalho, você é corrigido na escola pelo professor. E isso é normal, é natural. Aí você casa, acha que vai melhorar tudo, aí a correção vem do cônjuge. Não é verdade? Sempre você vai ser corrigido, querido. Então você tem que aprender que a correção muitas vezes não é para a morte, a correção é para a vida. Se você está sendo corrigido, é porque você tem que ser alinhado na vontade de Deus. Agora, a gente precisa perceber que isso gera um tipo de tristeza em nós. Mas que tipo de tristeza é essa? É a tristeza segundo o mundo, que o texto de Paulo está falando, ou é a tristeza segundo a vontade de Deus? É isso que você precisa determinar na sua vida. Porque eu creio que aqui no nosso meio existem pessoas que têm passado momentos de tristeza. Não precisa levantar a mão. É você e Deus. Eu sei disso, porque todos nós passamos, e você não é diferente. Em algum momento, em alguma área da sua vida, você tem enfrentado alguns tipos de tristeza. Agora, o que você tem que definir e saber definir bem é que se essa tristeza ela está sendo causada pelo mundo, pela circunstância da vida, por aquilo que você mesmo tem, de alguma forma, feito alguma coisa que tem gerado essa tristeza, ou essa tristeza é algo que é de Deus para tratar em alguma área da sua vida. Você precisa ter discernimento. O cristão, ele tem que ter discernimento espiritual. Você não pode viver só com as coisas naturais, porque você não é mais uma pessoa natural. Você é uma pessoa espiritual. Por isso que você é cristão. Você não vive só no natural, você vive no mundo do espírito. E no mundo do espírito você tem que discernir algumas coisas. E não é fácil, porque nós estamos muito acostumados a acreditar, a se apegar naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos vivendo, aquilo que está à nossa volta. É o nosso olhar natural. E a gente é muito levado a isso. Por quê? Você olha uma situação e você já começa a arquitetar na sua mente como você vai sair daquela situação. E aí você começa a fazer vários projetos para você sair daquela situação. E você pensa nisso, você pensa naquilo outro, e você pensa em outra coisa, e parece que os seus projetos são extraordinários. Vai dar tudo certo. Eu já planejei tudo. Olha, nada vai dar errado, porque já está tudo colocado no papel. Não tem como dar errado. Mas o que o autor de Provérbios fala é o seguinte, que muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta final vem de quem? Do Senhor. Você pode fazer plano, não é errado, e nós temos que fazer mesmo. Temos que fazer nossos projetos, temos que fazer nossos planos, mas uma coisa é certa, você nunca deve achar que o seu plano é perfeito, porque o plano perfeito só Deus tem. O projeto perfeito só Deus tem. E com certeza, aquele projeto que você acha que é lindo, maravilhoso, de repente, aos olhos de Deus, aquilo não vale nada. Não é nada daquilo que Deus tem para você. Mas você está tão fissurado naquilo que você não ouve. E a gente tem uma tendência
muito terrível, o ser humano tem a tendência de que quando você decide uma coisa, quando você fica obstinado por uma coisa, você não ouve mais nada. Deus pode falar que você não ouve. Por quê? Não é aquilo que você quer. O que você quer, você já arquitetou, você já planejou. Se não for daquela maneira, não serve. E se alguém vier falar o contrário, não é de Deus. Por quê? Na sua mente, no seu coração, você já definiu o que você quer. E, na verdade, o triste é que Deus não vai interferir. Ele não vai interferir. Se você já decidiu, pode ficar em paz. Você pode fazer o que você quiser. Você já decidiu no teu coração. Não é Deus que vai mudar. Agora, se você perguntar para Deus, você tem que estar disposto a ouvir. Porque quem pergunta, quer a resposta. Não é assim? Ou você pergunta, vira as costas e vai embora. Você não é doido. Não é? Se você pergunta, é porque você quer resposta. Agora, você tem que estar preparado para as respostas de Deus. Deus, ele pode dar 3 tipos de resposta para nós. Está certo, você pode fazer 1. 2, não é o tempo, espera. 3, não faça. Essa não é a minha vontade para você. Você está disposto a ouvir? Eu não sei qual das 3 Deus vai te dar. Se Deus mandar fazer, querido, faz em paz. Se Deus mandar esperar, é bom esperar. Agora, se Deus mandar não fazer, não fica obstinado. Porque toda criança obstinada, ela tem prejuízo, não é verdade? Você fala para a criança 10 vezes, não passa desse lugar que é perigoso. Aí ela não ouve. Um dia ela cai lá no buraco. Aí ela se rala todo. Aí ela aprende com a dor. Mas quantas vezes você falou para não ir? Isso é obstinação. O ser humano, ele tem essa tendência de se obstinar. Sabe? Quer tanto uma coisa, tanto que fica atormentando. Sabe aquela coisa, a criança fica atormentando? Criança tem uma coisa, né? Você não pode prometer nada. Se você prometer, você está na roça. Está lascado, porque ela não esquece. Todo momento ela está te lembrando. E aí, vai comprar? Já comprou? Quando vai comprar? É assim que é criança. E muitas vezes a gente é assim com Deus. Deus não falou nada, então quem cala consente. É assim que funciona? É. Tem gente que age assim com Deus. Ah, eu perguntei para Deus, Deus não falou nada, é porque Ele não está contra. Se Ele não falou nada, contra Ele não está. Muitas vezes não. Muitas vezes Deus não falou exatamente para trabalhar na tua ansiedade. Porque Deus não trabalha com ansiedade, querido. A Bíblia fala para a gente lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. O cuidado de Deus é trabalhar na nossa ansiedade. Porque o ser humano, ele é dotado de ansiedade. Aí, às vezes você pensa assim, eu não sou ansioso. É sim. Em algumas áreas da sua vida você tem ansiedade. A gente não sabe esperar. Porque esperar é difícil. A gente fica planejando as coisas, a gente fica arquitetando coisas, achando que Deus, Ele age igual a nós. Deus não age igual a nós. Né? Mas que tristeza é essa que o mundo, ele pode gerar em nós? Que tipo de tristeza é essa? Aí você fica pensando, mas qual que é a tristeza que o mundo pode gerar em nós? Muito simples. Por exemplo, você quer galgar uma posição melhor, seja na sua empresa, seja na sua vida pessoal, seja em qualquer área da sua vida. E você está fazendo de tudo que está ao seu alcance para chegar ao seu objetivo. Mas por algum motivo ou outro, você não chegou, não alcançou esse objetivo. Isso gera o quê? Uma tristeza, gera uma decepção. Não é assim? Gera uma frustração. Porque você queria tanto, você estava esperando tanto e você não conseguiu. Mas eu pergunto para você, o que isso tem a ver com Deus? Nada, porque isso é um projeto seu. Então, esse tipo de tristeza é uma tristeza que o mundo gera em nós. E eu vou falar para os irmãos, a maioria das pessoas que estão enfrentando frustrações, que estão enfrentando situações difíceis e que estão tristes, abatidas dentro da igreja, é porque seus projetos pessoais estão fracassando. Não é por conta de Deus,
é por conta de projeto pessoal. Agora você precisa entender que Deus, Ele tem um tempo para tudo na nossa vida. Ele tem um tempo determinado. E não vai acontecer no nosso tempo, vai acontecer no tempo dele, mas você precisa entender isso. E quando a gente não entende, isso gera frustração, isso gera angústia, isso gera mágoa, isso gera ressentimento. E às vezes você acha assim, não, a gente se magoa com pessoas, a gente fica ressentido com pessoas, com a atitude das pessoas. Não, muitas vezes você se magoa e se ressente com o próprio Deus. Porque quando você fica questionando Deus, por que Deus fez aquilo com fulano? Por que Deus não fez isso comigo? Você está magoado com Deus. Você não fala, porque você acha, não, como que eu vou estar magoado com Deus? Mas você está. Seja sincero. Você acha que Deus não está sendo justo com você. Você acha que a justiça de Deus não está te alcançando. Por quê? Você se julga merecedor. Isso é justiça própria. E esse é o maior inimigo do ser humano. A sua própria justiça. Todos nós temos justiça própria. Em alguma proporção da nossa vida, a gente tem justiça própria. Aí você fala assim, não, pastor, eu não tenho justiça própria. Tem. Analisa a sua vida dia a dia para você ver se você não tem. Quando uma pessoa, vou te dar um exemplo. Quando você faz algum trabalho, você realizou algum trabalho, e na sua visão, você fez o melhor que você podia, correto? Você fez bem, realizou bem aquele trabalho, tudo que foi proposto para você fazer, você fez. E aí chega alguém que vai supervisionar aquilo que você fez. Se essa pessoa chega, dá uma olhada no seu trabalho. Beleza, você fez? Beleza, vira as costas e vai embora. O que vem no teu coração? A princípio, ele nem me elogiou. Vem ou não vem? Vem. Aí, se a pessoa chega e fala que está errado, piorou. Está vendo? Nem sabe fazer, veio aqui só para dar palpite. Ainda veio falar que está errado. É assim ou não é? Isso é justiça própria. Por quê? Você acha que você merece alguma coisa. A pessoa tem que te elogiar, a pessoa tem que falar que está bom. Se não falar, ai meu Deus. Aí parece que Deus tem que ser assim também. Aí você faz alguma coisa na obra de Deus, você acha que Deus tem que levantar do trono dele e falar, parabéns, eu não tinha outro filho para fazer melhor que não fosse você. Você acha que Deus vai fazer isso? Deus não é assim, Deus não tem esse sentimento que a gente tem, nós somos seres humanos, Deus não é. Deus é muito resolvido em quem Ele é. Você não vai conseguir constranger Deus. Nada que você faça vai constranger Deus. Nós sentimos constrangido por pessoas, por quê? As pessoas são iguais a nós. Mas não tem como a gente achar que Deus vai ser igual. Deus não é assim, querido. Então, essas tristezas que vêm sobre nós, não tem nada a ver com Deus, querido. São coisas que faz parte da nossa vida natural, faz parte dos nossos projetos pessoais. E tem muita gente que faz o seu projeto pessoal e coloca a conta em Deus. Se não der certo, é Deus que é culpado. Mas foi Deus que mandou você fazer? Quando é Deus que manda fazer, Ele é responsável. Ele é responsável em que tudo vai dar certo. Agora, se Ele não mandou fazer, é por tua conta e risco. Se vai dar certo, não vai dar certo, depende de como vai ser feito. Mas se você não obter o resultado que você esperava, não vá culpar Deus por isso. Deus não tem nada a ver com isso. E tem muita gente vivendo triste por projetos pessoais. Algo que não é a vontade de Deus. Mas toda tristeza, ela gera algumas outras coisas em nós. E nesse texto que Paulo escreve, ele vai descrever algumas coisas que a tristeza, segundo Deus, ela gera em nós, que são coisas positivas. Mas eu quero começar o texto por coisas negativas primeiro. Primeiro nós vamos falar do ruim, para a gente terminar com uma coisa boa. Amém? Então vamos lá, vamos começar com o ruim. Fala que a tristeza do mundo traz morte. É isso que o texto fala no final.
A tristeza, segundo o mundo, ela traz morte. E o que nós temos visto à nossa volta? Quando você liga a televisão e você vai ouvir noticiários, se você ouve 3, 4 noticiários durante o dia, dos 4, 3, com certeza vai ter notícia de que alguém suicidou. É verdade ou não é? Quantos suicídios está havendo hoje? Você sabia que o Brasil, ele já está se aproximando do primeiro lugar em suicídio no mundo? Não era, mas já está chegando perto. Aí eu pergunto para você, não é o país da alegria? Não é o país do futebol? Não é o país do carnaval? O brasileiro não é alegre, o brasileiro não é vibrante, o brasileiro não é isso, não é aquilo, não é isso, não é essa propaganda do Brasil que a gente ouve? Agora, uma pessoa que está feliz, uma pessoa que está super contente, uma pessoa que está tudo bem, vai tirar a vida para quê? Não, querido, isso aí é uma falsidade. Isso é uma mentira do diabo. Por quê? Posição social não tem nada a ver com felicidade. Você está bem financeiramente não tem nada a ver com felicidade. Você ter um bom emprego, ter uma boa casa, um bom carro, não tem nada a ver com felicidade. Tem muita gente que tem tudo isso e é triste e é deprimido. Está preso num quarto porque não consegue sair do quarto porque está em depressão. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Esse é o tipo de tristeza que o mundo gera. Porque o mundo foca nas coisas que você pode ter, nas coisas que você pode realizar, nas coisas que você pode adquirir. Esse é o foco do mundo. E, na verdade, o cristão, ele entra nessa loucura. Não é? Entra nessa loucura de querer competir com o mundo. Ah, lá fora fulano faz isso, faz aquilo outro, e está bem, está tendo isso, está tendo aquilo. Querido, não tem problema. Eu não preciso desse tipo de vida. Se ele está conseguindo, o problema dele. Isso não é da nossa conta. Olha, o seu vizinho pode estar muito bem. Ele pode ter um emprego legal, ele pode ter um carrão do ano, ele pode ter uma mansão do lado da sua casa, e você mora num casebre. Não viva de comparação. Se ele é um servo de Deus, se ele está servindo a Deus, glória a Deus, que Deus abençoe cada vez mais. Mas se ele não é, se ele é um ímpio, e você fica questionando por que acontece as coisas para ele e não acontece para você. Ah, eu estou sendo tão fiel, eu estou fazendo tudo direitinho na igreja, estou servindo a Deus há tantos anos, eu vou naquela igreja, eu sou tão fiel, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Olha a justiça própria aí. Você acha que porque você faz isso, você é merecedor. E o cara que mora do teu lado, ele não merece porque ele é ímpio. Por que ele tem? Ele nem serve a Deus, por que as coisas acontecem com ele? Ele pode não servir a Deus, mas ele trabalha. Ele pode não servir a Deus, mas ele é inteligente. Ele pode não servir a Deus, mas ele tem os meios dele de conquistar aquilo que ele tem. E como que ele conquistou, não é da nossa conta. Isso é um problema dele com Deus. Se ele conquistou lícita ou ilicitamente, não é problema seu. Eu não estou nem aí com a vida. As pessoas ficam falando muito de vida de político. Eu não estou preocupado com vida de político nenhum. Porque não é um problema meu. O problema é dele com Deus. Se ele roubou, se ele deixou de roubar, se ele fez, se ele não fez, a justiça está aí para isso. Se ele for preso, ele paga a pena dele e já era. Acabou. Não é da minha conta. Eu tenho que dar conta da minha vida para Deus. Que tipo de tristeza tem me afetado? É a tristeza que afeta o mundo? Ou é uma tristeza segundo Deus? Agora, a tristeza que afeta o mundo, ela gera algumas coisas. Primeira coisa que ela gera desprezo. Sabe, as pessoas começam a desprezar. Olha, quantas pessoas saem da igreja e vai para o mundo de novo? Abandona Deus. Aí começa a desprezar tudo aquilo que ela recebeu de Deus. Já percebeu que tem pessoas que a princípio, ela sai da igreja, ela começa a viver uma vida normal aí, fazer tudo o que ela quer fazer, e gandaiar, e fazer não sei o quê. E aí você encontra com a pessoa, o que ela fala para você? Ah, não vou para a igreja mais não, porque eu estava na igreja e as coisas não aconteciam. Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso? Ah, eu estava na igreja, a minha vida estava toda amarrada. Porque o diabo não gosta de crente. Porque aí eu era crente, aí o diabo não dava sossego. Agora eu deixei de ser crente, eu deixei de ir para a igreja, o diabo deixou em paz.
Lógico, agora você está do lado dele, vai brigar com você para quê? Não é verdade? Mas aí você é muito bobo e não tem discernimento das coisas, e você fica olhando para a vida da pessoa e começa a comparar. Mas não é que essa pessoa pode ter razão e a vida dela não está melhorando mesmo? E você fica pensando nisso. Não levanta a mão não, gente, mas eu sei que muita gente já pensou isso. Como é que pode? A pessoa saiu da igreja, lá na igreja ela era, nossa, tão simplesinha, não tinha nada. Agora saiu da igreja, comprou uma casa, tem um carro bom. O que aconteceu? Será que esse negócio de igreja funciona mesmo? Eu acho que a gente tem que aprender um negócio com Deus. Lei da semeadura. Isso vale para tudo. O tempo que você está na igreja, você está semeando coisas boas. E vai chegar o tempo de você colher essas coisas que você plantou. Eu vou explicar para você por que a pessoa saiu da igreja e ela continua sendo abençoada. Porque é um tempo. É o tempo de colheita dela. O tempo que ela estava servindo a Deus, ela plantou. Ela saiu da igreja sem colher. Ela saiu antes da hora. Ela está lá no mundão, não quer dizer que ela não vai colher. Ela vai colher. Tem como você plantar uma semente, virar as costas, ir embora. E só porque você foi embora, essa semente não vai germinar? Não, querido. Independente, se você ficar lá, ela vai germinar. Se você for embora, ela vai germinar do mesmo jeito. Então, isso explica. A pessoa, por um tempo, ela vai ter sucesso, ela vai ter uma colheita boa, mas isso acaba. Isso acaba. Quando acabar essa colheita, o que ela vai começar a colher? A Bíblia fala que aquele que planta vento, colhe tempestade. E as tempestades vêm, com certeza. E muita gente é quebrado na emenda por causa disso. Você saiu por causa do outro, agora você está na pindaíba aí, está pior do que estava. Então, querido, fica firme. Fique em paz. Teu tempo vai chegar. O tempo das vacas gordas chega para todo mundo. Você pode estar vivendo um tempo de dificuldade agora, mas tudo isso vai melhorar. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. Deus não nos chamou para viver uma vida de escravidão. Deus te chamou para ser livre. Amém? Deus não chamou para você viver triste, não. Deus chamou para você ter alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Tem gente que interpreta esse versículo errado. Não é a tua alegria. É a alegria do Senhor que é a tua força. Então, se você se alegra, se você consegue alegrar o Senhor, em contraproposta, Ele te fortalece. É isso que o texto está querendo dizer. Se você faz com que Deus se alegre com você, qual que é a retribuição de Deus? Te fortalecer. Então, a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, querido, seja inteligente. Procure alegrar o Senhor. Procure deixar o Senhor feliz com você. Isso não quer dizer que você vai ser perfeito, porque para alegrar o Senhor não precisa ser perfeito. Basta você entender qual é o propósito dele para você. Perfeição, isso é outra coisa. Amém? Mas segunda coisa que gera, comodismo. A tristeza que o mundo gera em nós, traz para nós o comodismo. A pessoa não tem mais prazer de fazer nada. Tudo está bom. Do jeito que está bom. Está fazendo isso? Não está fazendo? Não tem problema. Aquela coisa, né, que o mineiro fala, tanto faz a água correr para baixo como para cima, está a mesma coisa. Não muda nada. Não é? Comodismo. Muitas pessoas estão acomodadas. Às vezes se acomoda numa situação estável, às vezes se acomoda numa situação boa, mas às vezes, por pior que pareça, às vezes a pessoa se acomoda na miséria. Muita gente se acomoda na miséria e acha que isso é a vontade de Deus. Não, eu estou assim porque eu sou humilde. Isso não tem nada a ver com humildade. Ser miserável não significa que você é humilde. Tem muito miserável arrogante. Tem muito miserável orgulhoso. Não tem nada a ver. A questão é, você tem que estar de bem, você tem que estar feliz, você tem que estar alegre com aquilo que Deus tem proporcionado para você. Esse é o nosso tempo. O tempo que Deus tem para a minha vida é esse. É o tempo que a vida que eu tenho vivido hoje, é isso que Deus tem para mim hoje. O que Ele tem para mim amanhã, Ele sabe.
O que eu quero para mim é outra coisa, muito diferente. Mas o que Deus tem para mim, é isso que vale. E eu sei que Deus tem pensamentos de paz ao meu respeito. É isso que a palavra diz. Eu sei que tem pensamentos de paz sobre vós e não de mal. Deus não pensa mal sobre nós. Deus pensa bem. Por isso que Ele é benigno. É uma característica, é um atributo de Deus. Né? Terceira coisa, indiferença. Quantas pessoas indiferentes? As pessoas lá no mundo, elas têm uma falsa preocupação. Quando tem algum tipo de campanha, né, promovido por alguma ONG, por alguma coisa, as pessoas parecem ser tão boas. Não é verdade? Vamos fazer uma campanha disso, vamos arrecadar alimento para não sei qual creche, não sei o quê. Todo mundo se movimenta. Porque vou tirar minha compra, vou fazer tal. Mas eu pergunto para você, pessoa que está passando fome, pessoa que não tem como ter o sustento, uma vez que você leva uma cesta básica, vai resolver o problema da pessoa? Não vai, não estou dizendo que você não deve fazer. A gente deve fazer, mas isso não é algo para achar que você é melhor, ou achar que, nossa, estou fazendo muito. Né? Porque esses atores, esses artistas aí que participam desses eventos, eles colocam uma propaganda de que, nossa, eu sou muito bom porque eu doei tanto. Eu falo para você, aquilo que ele doou não faz nem cosca na conta dele. É aquilo que Jesus falou quando todo mundo veio depositar a oferta no gasofilácio. Ele estava sentado vendo as pessoas ofertar. E aquela viúva ofertou as únicas moedinhas que ela tinha. E Jesus falou que ela ofertou mais que todo mundo. Naquele dia, pessoas vieram e ofertaram muito. E às vezes você fica assim, você como cristão, às vezes você ouve os noticiários, você fica, nossa, fulano é tão bom. Deu um carro para o outro. Meu Deus, que coração mais bondoso, mais generoso. Isso não vai fazer falta para ele. Porque você dá algo para alguém que não te faz falta, isso não é vantagem nenhuma. Eu quero ver você tirar do teu e dar para o outro. Isso sim é fazer a vontade de Deus. É você deixar, você tem um, mas aquele um que você tem, não, o outro precisa mais do que eu. Isso é que agrada o coração de Deus. O que Elias falou para aquela viúva? A viúva não tinha nada. Ela falou, olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Aí o profeta, ele vira para ela, tá bom, não estou preocupado com o que você tem. Vai lá, faz um bolo para mim e traz para mim. Olha, na tua condição, se alguém chegasse para você e falasse um negócio desse, o que você ia falar para ele? Você é folgado, hein, cara? Primeiro, eu nunca te vi. Segundo, eu sou viúva, tenho um filho para cuidar, não tenho nada a ver com esse Deus que você está falando aí, nem conheço, nunca te vi, eu só tenho uma refeição. Aí você chega e fala que é para fazer a refeição e dá para você? Agora, a fé daquela mulher foi tremenda, porque ela não questionou. Ela foi segundo a palavra do profeta. Ela foi e fez. É o último, mas isso é que agrada a Deus. Não importa, se Deus falar para você, querido, faz. Agora, você não tem que fazer porque alguém falou para você fazer. As pessoas podem falar muita coisa para nós, mas você tem que fazer aquilo que Deus falar para você. Porque quando você faz o que Deus falou, você está garantido. A garantia daquela mulher não era o profeta. A garantia daquela mulher era do Deus que ele servia. Depende de quem você serve. Essa tristeza que você está passando, é uma tristeza que foi você mesmo que causou? Então, querido, procure consertar. Mas se é algo que Deus está permitindo na sua vida, fica firme, vai passar. E quando passar, a bênção vem. Quarta coisa, zombaria e ingratidão. As pessoas começam a zombar. Primeiro, ela fica indiferente, depois ela começa a zombar. Olha fulano, olha como é que está a vida dele. Tadinho, coitadinho. E começa a zombar. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Lá, diz que é crente. Sai lá do outro lado da cidade, vai a pé para a igreja. Que Deus é esse?
É um sol, é chuva, está lá feito bolo, dando dinheiro para o pastor. Zombaria. Tem muita gente assim. E sempre vai ter. Na época de Jesus tinha também. E sempre vai existir. Sempre vai existir. E por último, anseio por justiça própria. A tristeza que o mundo gera, ele gera um anseio pela justiça própria, pela sua justiça. Você já percebeu que todo mundo que está em depressão, ele sempre tem um culpado? Ele acha um culpado para tudo. Ele não é culpado. Todo mundo que está à volta é. É porque meus pais não deram atenção. É porque no meu trabalho ninguém me reconhece. É porque eu não consigo me formar em curso nenhum. É por isso, é por aquilo. Nunca é por ele. Isso é justiça própria. Todo mundo está errado. Só ele que está certo. Já viu gente assim? É muito comum. Geralmente as pessoas que chegam nesse nível de depressão, o problema está em tudo e em todos, menos nele. Ele não reconhece que talvez foram atitudes erradas que ele tomou. Ele não reconhece que talvez foi coisas erradas que ele fez. Ele não reconhece que o problema muitas vezes não está na pessoa, o problema está nele. Sabe que a pessoa, quando ela está depressiva, no estado extremo de depressão, ela não consegue olhar no espelho, você sabia disso? Quando a pessoa está no último nível, no último estágio de depressão, ela não consegue se olhar no espelho. Por quê? Porque quando ela olha no espelho, quem que ela vê? Ela mesma. Mas ela não tem condição de enfrentar ela mesma. E sabe qual que é o maior problema? Você mesmo. Você não tem condição de enfrentar você mesmo. Porque você sabe que quando você olhar para si, você vai ver que o problema não está nas pessoas, o problema está em você. Enquanto você ficar culpando tudo e todos, você não vai sair do problema. Mas quando você reconhecer, não, o problema sou eu. Lembra de Elias? Qual foi a queixa de Elias para Deus? Elias estava deprimido. Foi lá para o deserto, sentou embaixo de uma árvore e pediu para morrer. E qual foi o questionamento de Elias? Olha, fiquei sozinho. Essa mulher, essa Jezabel, matou todo mundo. E agora quer me matar também. E eu estou sozinho. Eu não aguento mais, porque é muito difícil. É muito pesado. A carga é muito grande. Eu não aguento. Aí Deus falou o que para ele? Quando ele foi para a caverna lá, ficou deprimido. Foi lá para o fundo da caverna, ficou lá, no escuro. Aí Deus perguntou, por que você está fazendo aí? Vem aqui para fora. Deus chamou ele para fora da caverna. E Deus falou para ele, quem foi que disse que você está sozinho? Tinha mais 7.000 profetas que não tinham se rendido a Baal. Estava lá. Mas na cabeça de Elias, ele estava sozinho. Sabe aquela coisa? Comigo as coisas sempre são mais difíceis. Eu não sei porquê, eu não sei o que eu faço, eu devo ser muito ruim. Porque para o outro parece ser tão fácil, mas para mim sempre é muito difícil. Não tem ninguém para me ajudar. Mas, querido, quando você está nessa situação, você não enxerga ajuda. Às vezes tem várias pessoas tentando te ajudar, mas não tem como chegar até você, porque você não deixa. Você não deixa as pessoas se aproximar. Você não deixa nem Deus se aproximar de você. Você está num nível tão grande de sofrimento, de justiça própria, que você não deixa ninguém se aproximar. Aí todo mundo é culpado. Mas você acha que Deus é injusto. Exemplos de pessoas que viveram uma justiça, uma tristeza que eles próprios causaram. Rapidamente, 3 pessoas que eu vou citar. 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo. Do Antigo Testamento, Saul e Esaú. Saul viveu uma situação que ele mesmo causou. Deus ia confirmar o reino para Saul. Mas o que Saul queria? Saul não estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Saul queria fazer a vontade dele e queria ser aplaudido por isso. Ele fez o sacrifício no lugar do sacerdote e achou que estava tudo bem. Eu sou rei, eu posso fazer o que der na cabeça. E ele fez o sacrifício quando ele não podia fazer.
Samuel está demorando, o profeta está demorando, eu mesmo faço. Sabe aquela coisa? Que você acha que você é melhor? Ah, pastor não toma atitude, estou vendo um problema na igreja e o pastor não faz nada, eu vou fazer. Aí vai e faz. Mas quem foi que mandou você fazer? O problema é de quem? É seu ou é do pastor? Tem gente querendo resolver o problema do outro, mas não resolve nem o seu. Na célula é um tormento, porque a pessoa acha que é melhor do que o líder. Eu tenho muito mais condição de ser líder. Meu líder é fraco. Mas quem foi levantado como líder? Foi você ou foi ele? Aprenda a submeter, querido. Se você não aprender a submeter as pessoas, você não aprende a submeter a Deus. Porque Deus é espírito, as pessoas você vê. Se você não consegue submeter quem você vê, como é que você vai submeter a quem você não vê? Isso é uma idiotice. A questão não é sua. O problema é de quem Deus escolheu. Vai ter teu tempo. Você pode ter condição, você pode ter conhecimento, você pode ter sabedoria, você pode ter inteligência, mas não é o teu tempo ainda, espera. Teu tempo vai chegar. Agora é o tempo do outro. Então, se você vê que o seu líder tem limitação, se une a ele. Pegue os seus talentos, pegue os seus dons e ajude o seu líder a desenvolver um melhor trabalho. Mas não fica criticando, não fica achando que você é melhor, que tem que tomar o lugar dele, não. Tudo tem o tempo, querido. Hoje você não está preparado ainda, mas vai chegar o tempo que você vai ser preparado. Esaú, mesma coisa. Chegou cansado do campo. Ah, estou cansado, não cacei nada hoje. Aí o irmão dele lá fazendo uma comida, e aquela comida cheirosa. E aí Esaú, me dá um pouco dessa comida aí, não cacei nada, estou com fome. Jacó é esperto. Jacó é o esperto. Aí Jacó olha para ele, tá bom, eu posso até te dar a comida, mas vamos fazer um acordo aqui. Eu te dou a comida, mas o direito de ser o primeiro, o direito de primogenitura, eu quero para mim. Porque os irmãos sabem da história que os dois eram gêmeos, mas Esaú saiu primeiro. Então quem saiu primeiro é o primogênito. Então o direito da primogenitura naquela época era assim, quando o pai morresse, o primogênito que cuidava de toda a herança do pai. Ele passava a ser o administrador. E Jacó queria isso. Esaú veio cansado, quis saber de direito? Não quis saber. Na hora da fome, né? Tanta gente peca na hora da fome, né? Na hora da fome não quer nem saber de onde vem, quer matar a fome, né? E Esaú depois se arrependeu. Mas o texto fala que Esaú buscou arrependimento e não achou. Por quê? Passou, querido, perdeu. Deus já deu a benção para o outro. Agora, Novo Testamento, Judas. Judas teve uma tristeza segundo o mundo. Por quê? Ele buscou aquilo que ele achava que era certo para ele. Ele foi lá, vendeu Jesus, entregou Jesus para os guardas. O que na verdade estava na cabeça de Judas? Você acha que Judas, sinceramente falando, querido, você acha que Judas andou com Jesus no mínimo uns 3 anos, 3 anos e meio? Viu tudo que Jesus fez, viu todo o poder que Jesus tinha. Você acha mesmo que Judas achou que se ele entregasse Jesus, estava terminado? É claro que não. Na cabeça de Judas, falou, olha, eu vou ganhar um dinheiro ainda em cima desses trouxas. Eu vendo ele, ganho meus trocos, eu sei que ele não vai se entregar mesmo, que quantas vezes eles tiveram a oportunidade de prender Jesus e não prenderam? Não vai ser agora. Sabe aquela coisa de você achar que, não vai acontecer. Eu já fiz um monte de vezes e não aconteceu nada. Sabe aquele negócio do crime perfeito? A pessoa está aí, cometendo um monte de pecado escondido. Ninguém sabe. Eu sou esperto. Eu faço bem feito. Sabe aquela ideia que o diabo coloca na cabeça? Não, vai para tal lugar, lá não tem crente. Meu irmão, aonde nessa terra que não tem crente?
Você está do outro lado do mundo. Quando você menos espera, a pessoa bate no seu ombro. Ô, irmão, você está aqui? Você fala, da onde surgiu esse raio? Mas não tem como. A Bíblia fala que sobre nós está uma nuvem de testemunho. Se não são humanos, são de anjos. Não tem lugar que você possa se esconder de Deus, querido. Esse negócio que você vai fazer bem feito, que ninguém vai descobrir, isso é coisa do diabo. Deus vê tudo, Deus está em todo lugar. Então não adianta, você não tem que temer as pessoas, você tem que temer a Deus. Sabe, o marido, ele não trai a esposa, não é porque ele ama demais a esposa dele, não. Porque carne é carne, carne não se converte. Ele não trai porque ele tem temor de Deus. Quando o temor de Deus acabar, querido, pode ter certeza, ele vai trair. Ele vai trair porque isso é natural do ser humano. A esposa, ela não trai o marido, não é porque ama demais, não. É porque é o temor de Deus que ela tem no coração. Porque a oportunidade está cheio. Está cheio. Você anda por aí e você vê. Oportunidade para fazer coisa errada está lotado. Mas por que você não faz? Porque você teme a Deus. O dia que o temor de Deus acabar, você pode ter certeza, você vira o pior bicho dessa terra. Porque o ser humano é ruim por natureza. O que deixa ele mais ou menos melhorzinho é Deus na vida dele. Se tirar Deus da tua vida, querido, você faz coisa que Deus não duvida não, mas até o diabo duvida. Deus não duvida porque Ele te criou. Ele sabe do que você é capaz. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso. E Judas fez aquilo que ele achava que era certo. Vendeu Jesus. Quando ele viu, caramba, Jesus foi preso, aí foi pregado na cruz, e agora? O que o texto que o apóstolo Paulo escreveu falou? A tristeza, segundo o mundo, gera o quê? Morte. O que Judas foi fazer? Foi se enforcar. Porque não tem nada que aplaque essa tristeza, querido. Põe na tua mente. Não tem nada que você possa fazer que vai tirar essa tristeza do teu coração. Quando foi algo que foi causado por você mesmo. Você pode receber palavras, você pode ir em centro de recuperação, você pode fazer o que você quiser. Nada vai tirar isso da tua mente. Só Deus tem condição de mudar isso. Por você mesmo, você não consegue. Não consegue. Tira isso da sua mente, você não consegue. Você é limitado. É limitado. Mas a Bíblia fala que a tristeza, segundo o Senhor, ela gera salvação. Ela produz, ela causa coisas boas. Primeira coisa que causa, dedicação. Quando é algo que vem de Deus, querido, ao invés dessa tristeza te abater, ela faz o contrário. Ela vai causar uma dedicação tão grande da tua parte. Quando Paulo escreveu essa carta, ele achou que ia matar aquela igreja. Mas quando ele recebeu o retorno de Tito, Tito foi lá, estava tudo bem, as pessoas se arrependeram, as pessoas aceitaram o conselho, aceitaram a repreensão e ficaram bem. E aí Tito foi dar o relato para Paulo. E quando Paulo ouve Tito falando, Paulo fica muito feliz, fica muito alegre. E ele chega à conclusão. Olha só. Verso 11. 2 Coríntios 7, 11. Pois vede o que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus, produziu em vós. Olha só o que Paulo fala. Olha só o que aconteceu com este povo. 2 pontos. Dedicação. Que dedicação. O povo, ao invés de ficar abatido, o povo começou a se dedicar mais. Sabe? É verdade, né? A gente estava com um problema aqui, ninguém conseguiu ver. Ninguém fez nada. Mas não, vão agir diferente. Agora eu vou me dedicar mais à palavra. Eu vou ler mais, eu vou orar mais, porque Deus vai dar mais sensibilidade. Eu não vou ser enganado tão facilmente. Isso gerou uma dedicação naquele povo. Segunda coisa que ele fala, gerou uma defesa própria. Olha, aconteceu com fulano lá, ele pecou, ele caiu, mas eu tenho guardado a minha vida. Eu tenho procurado ser zeloso, mas eu não vou acusar meu irmão. Eu vou estender minha mão para o meu irmão, eu vou ajudar ele a sair dessa situação, porque afinal de contas, nós somos corpo.
Afinal de contas, o que ele está passando poderia ser eu. Afinal de contas, a desgraça que aconteceu na vida do meu irmão poderia ser na minha. Poderia ser na vida de um do familiar meu. Olha, a enfermidade tão grave na vida da irmã tal, poderia ser com a minha família. Poderia ser com a minha tia, poderia ser com a minha irmã, poderia ser com a minha mãe. Querido, vamos ter compaixão das pessoas. Isso é ser cristão. Não é você ser indiferente como a tristeza do mundo gera, não. Não é ser indiferença, mas é uma dedicação, é uma defesa própria, é uma indignação. Olha só, isso gerou neles uma indignação. Como pode a gente falar que é crente, a gente falar que é cristão e ver as coisas erradas acontecendo ao nosso lado e a gente não fazer nada? Causou isso neles. Porque precisou alguém que estava de fora escrever uma carta para eles para mostrar o problema que estava no meio deles. Querido, o que vai precisar acontecer para você reconhecer o seu erro? Vai precisar de alguém de fora chegar a escrever ou falar com todas as letras para você, querido, isso que você está fazendo está errado. Se arrepende logo. Isso foi o extremo. Paulo não queria fazer isso, porque Paulo, o texto é bem claro, Paulo estava receoso de fazer porque ele amava aquela igreja. Ele amava aqueles irmãos. Mas ele tinha que fazer, porque isso pesava sobre ele. Querido, e esse peso tem que estar sobre cada um de nós. A Bíblia fala que se você vê o seu irmão errar, você vai até ele e conversa com ele a sós. Você precisa entender e interpretar a Bíblia. Não é para você ir até o irmão, ver o que está acontecendo com ele, chegar na sua casa, ligar para meio mundo, colocar no WhatsApp, Facebook, não sei o que está acontecendo com o irmão. Não é isso que o texto diz. Diz para você ir até ele, você só. Vai até ele e pergunta. Não é para você acusar, é para você perguntar. Irmão, eu estou sabendo, eu vi, ou alguém te falou que você está fazendo tal coisa. Isso é verdade ou a pessoa falou demais? Você pergunta. A Bíblia fala o seguinte, que se a pessoa reconhecer que errou, você vai ganhar o coração dela. Se ela não reconhecer e você tiver certeza que ela fez, aí você vai chamar uma outra pessoa para ir com você, para servir de testemunho, e você vai confrontar a pessoa. Se mesmo assim ela ainda não atender, aí você vai levar a liderança da sua igreja. Mas esse é o terceiro passo. Não vamos inverter as coisas. Deus, Ele não quer trazer constrangimento para ninguém. Deus não é acusador, quem é acusador é o diabo. Mesmo Deus sabendo que você errou, Ele nunca vai chegar para você e falar, se arrepende logo, cara, eu estou vendo o que você está fazendo. Deus não é assim. Deus, Ele cria situações, Ele cria circunstâncias para você mesmo chegar à conclusão que o que você está fazendo está errado. Sempre é assim. Causou neles também temor. Porque muitas vezes, um momento de tristeza gera temor no nosso coração. Quando você entende que isso é de Deus. Olha, por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Se Deus está permitindo, é porque precisa mudar alguma coisa na minha vida. Talvez seja o meu pensamento, talvez seja o meu coração, alguma coisa precisa mudar. E você tem temor de Deus. Gera saudade. Saudade do quê? Saudade dos tempos bons que você passou com Deus. Tem gente que esquece. Ele só lembra da desgraça. Ah, porque está tudo ruim. Mas, querido, quando você se converteu, estava pior. Lembra de onde Deus te tirou. Tenha saudade da ação de Deus. Tem gente que, olha, já não consigo orar mais como antes. Eu já não falo em línguas mais. Eu já não tenho mais sonhos, não tenho mais revelação. Nem tem saudade. Sabe, acomodou com a frieza. Busca de novo o Senhor, querido. Busca Deus. Olha a oração de Davi. Davi, ele clamava a Deus para que Deus nunca permitisse que o Espírito Santo saísse dele. Olha a preocupação de Davi. Porque ele sabia que o que trazia alegria para ele, o que trazia prazer para ele, não era ter um reinado abençoado.
Não era ter um monte de escravo a hora que ele quisesse. Não era ter a mulher que ele quisesse. Ele era o rei. Mas o que ele dava mais valor era saber que Deus estava com ele. O que você dá mais valor, querido? É as coisas que estão à sua volta? É aquilo que te agrada? É aquilo que te dá alegria momentânea? Ou é saber que realmente Deus está comigo? Você tem que ter essa convicção. Eu sou alegre, eu sou feliz porque Deus está comigo. Isso é tudo. Você não precisa de mais nada. Se Deus está com você, você não precisa de mais nada. Porque tudo que você precisa, Ele vai te dar. Se Ele está com você, tudo que você precisa, Ele vai te dar. Agora, a última coisa que Paulo fala no verso 11, ele fala, depois de indignação, ele fala, que temor, que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida. Diferente. Não é a justiça própria, é ver a justiça de Deus sendo estabelecida. Esse tem que ser o nosso anseio. Se você está vivendo um momento de tristeza gerado por Deus, tem anseio por ver a justiça de Deus sendo estabelecida. Não é você querer mal para a pessoa não que te ofendeu, não é isso, você não precisa fazer isso. Porque a justiça de Deus já faz. Deus é justo. Você acha que Deus não vê o que você está passando? Se você foi humilhado, se você foi caluniado, se alguém falou algo de você que não é verdade, querido, não haja pela sua própria mão, coloca na mão de Deus. Deixa que Deus seja o teu juiz. Deus é o nosso juiz. E essa tristeza que muitas vezes o próprio Deus permite que aconteça conosco, faz a gente ter umas atitudes diferentes de qualquer pessoa. Você abre mão de coisas que em outro tempo ou outra pessoa não seria capaz de abrir, mas você abre. Olha o exemplo de Moisés. Eu gosto muito do texto de Hebreus 11, não precisa abrir, a gente já está terminando. Hebreus capítulo 11 fala sobre Moisés. A partir do verso 23, fala que Moisés ele foi guardado durante 3 semanas, escondido, porque era uma criança muito bonita, muito linda, e ela foi escondida para não ser morto, que havia o decreto para matar as crianças naquela época. E Moisés foi levado, resumindo a história, para morar no castelo, para morar junto com Faraó. A filha de Faraó adotou Moisés, levou Moisés para morar lá. E Moisés cresceu no palácio. Moisés cresceu naquele lugar. A Bíblia fala que Moisés ele foi instruído em toda a sabedoria do Egito. Tudo de melhor que você pensa, Moisés teve. Ele teve a melhor casa, ele teve as melhores roupas, ele teve o melhor ensinamento. Ele andou com as pessoas mais sábias. Ele teve os melhores conselhos. Tudo estava ao seu dispor. Mas o que Moisés fez? Quando ele caiu a ficha, né? Olha, eu tenho tudo isso aqui, mas isso não é o meu mundo. Você pode ter tudo isso que eu te falei, tudo que Moisés tinha, mas você tem que saber, você não é desta terra, querido. Você não é deste mundo. Essas coisas não tem que alarmar teu coração. Você não é daqui. Você está aqui de passagem. Por isso que a gente não tem que se apegar a essas coisas materiais. Olha, Moisés abriu mão de tudo isso, porque ele reconheceu, olha, eu não faço parte desse povo. O Egito é uma maravilha. O Egito naquela época é os Estados Unidos de hoje. Tudo de bom vinha de lá. Toda invenção, tudo que tinha de melhor vinha do Egito. Não tinha outro lugar melhor para se viver senão o Egito. Mas Moisés reconheceu, eu não faço parte desse povo. A mesma coisa eu e você. Tudo que você precisa de tecnologia, de coisas boas, o mundo tem para te oferecer. Tudo isso está lá, pronto. É só você tomar posse, é só você adquirir. Mas eu falo para você, você não faz parte desse mundo. Você faz parte de um povo escolhido. Você faz parte de um povo que não liga para essas coisas.
Você faz parte de um povo que foi chamado para morar no céu. Simples assim. A sua preocupação não tem que ser essa terra. A sua preocupação é para onde eu vou. E para onde eu vou, tem tudo isso e muito mais. Então não preciso me apegar a essas coisas. Moisés entendeu plenamente isso. Moisés deixou tudo para trás. E Moisés viveu um momento de tristeza? Claro que viveu. Você acha que é uma felicidade muito grande estar no deserto sozinho, 40 dias? Quantos 40 dias teve na vida de Moisés? Vários. Sozinho. Lidando com pessoas que não queriam nem saber de nada. Liderando gente que não queria ser liderado. Ensinando pessoas que não queriam ser ensinadas. E a todo momento sendo ameaçado. Sabe o que é viver assim? Você acha que isso é uma vida feliz? Não feliz segundo o mundo, mas é uma felicidade segundo Deus. Por quê? O que Moisés se apegava? Ele se apegava na promessa. Qual foi a promessa? Eu vou tirar vocês do Egito e eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Essa é a promessa de Deus, querido. Agora, qual é a promessa para nós? Eu vou tirar você deste mundo, desse sistema, e eu vou levar você para Canaã. Eu vou levar você para morar com Deus. Essa é a promessa. Canaã é a nossa vida eterna, querido. É a mesma promessa. A mesma promessa. Então você não tem que ficar apegado a essas coisas, não. Você tem que saber, olha, tem algo maior, tem algo melhor, que tem que gerar isso no meu coração. Isso tem que ser gerado no nosso coração. Essa motivação, sabe? Essa tristeza não tem que gerar abatimento, tem que gerar alegria. Olha só, Davi passou momentos de tristeza? Passou. Porque foi ungido rei, menino. Mas quanto Davi sofreu para chegar ao reinado? Acho que foi momentos muito felizes. Você está procurando fazer tudo certo e o rei está querendo te matar. Você está lá para servir o camarada e o camarada quer te matar. E o camarada fica endemoniado. E você tem que ir lá, cantar um louvorzinho para ele, ficar calminho. E quando ele fica calminho, passa um pouquinho, ele pega a lança e quer cravar você na parede. Você acha que é fácil? Não é fácil. Mas o que segurava Davi? É saber, não, tudo isso que eu estou passando é Deus tratando comigo, porque Deus tem coisa grande para fazer na minha vida. E eu falo para você, se você está enfrentando situação difícil hoje, se você está passando um momento de tristeza e você tem convicção de que esta situação que você está passando é o que Deus está permitindo, porque Deus precisa tratar algumas áreas da sua vida, e você reconhece isso, põe essa palavra no teu coração. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus tem coisas que você nem imagina. Davi, ele tinha uma pequena noção do que seria o reinado dele. Mas quando ele assumiu, realmente, aconteceram coisas que ele nunca imaginou que aconteceria. Nunca imaginou. Um reinado próspero, um reinado de paz. Nunca ninguém imaginou. Israel viveu sempre em briga. Mas o reinado de Davi foi um reinado de paz. Salomão herdou o reinado do pai, um reinado de prosperidade, um reinado de paz. Olha João Batista. Muitas pessoas podem falar, João Batista teve um ministério muito curto, teve mesmo. Mas ele entendia o propósito. Para que ele foi chamado? Ele foi chamado para preparar o caminho para o Senhor. Esse era o chamado de João Batista. Jesus veio, começou o seu ministério, encerrou o ministério de João. João perdeu a cabeça, literalmente. Mas você acha que João ficou triste? Não, porque ele sabia que aquele era o propósito de Deus. Essa tristeza gerada por Deus é uma tristeza que no final ela é revertida em alegria. Porque você consegue visualizar o propósito de Deus. Deus tem um propósito para você chegar lá na frente. Você não sabe, mas Deus sabe. E o próprio Jesus falou sobre João.
Olha só, um ministério tão rápido. Ele poderia ter caído no esquecimento. Mas Jesus fala, o próprio Jesus fala, que antes de João não teve, depois de João não vai haver um outro profeta igual a João Batista. Olha só o que Jesus falou de João. Querido, então, põe na tua cabeça, não é a quantidade de coisas que você faz, é o coração que você faz. Pode ser coisas pequenas, mas se o teu coração está em Deus, isso vai ser revertido em glória. Mas se você faz muito, mas o teu coração está longe de Deus, teu coração está nas coisas materiais, posição, querido, esquece. Isso é palha, isso vai ser queimado, vai cair no esquecimento. Quantas pessoas nasceram, viveram, fizeram muito sucesso, morreram, caíram no esquecimento? Vários. Vários. E não ache que você vai ser diferente, você vai cair no esquecimento. Você só não vai cair no esquecimento se aquilo que você fez foi feito em Deus. Porque aquilo que a gente faz em Deus fica para a posteridade. Fica marcado. E o último exemplo para a gente terminar, o próprio Jesus. Jesus no jardim do Getsêmani foi um momento de maior pressão. Jesus sabia que aquela tristeza que ele estava sentindo não era uma tristeza que ia causar alguma coisa no mundo que estava à sua volta, só simplesmente porque ele estava sofrendo. Jesus tinha convicção que ele estava sofrendo por um propósito maior. Ele estava sofrendo por algo que era eterno. Jesus tinha plena convicção disso. É tanto que quando ele ora a Deus por 2 vezes, ele pede a Deus, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. O que Jesus estava querendo dizer? Olha, tem um outro jeito, se tiver um outro jeito, porque isso é pesado demais. O que era pesado demais? Eu quero que você entenda isso. O que você acha que era pesado demais para Jesus? Ser pregado na cruz? Você acha que era isso? Você acha que o simples fato de Jesus ser chicoteado, colocado coroa de espinho na cabeça dele, ser pendurado ele no madeiro, ter fincado prego nos pés dele, nas mãos dele, você acha que isso é que era o peso para Jesus? Não, porque Jesus tinha convicção, o corpo para nada serve, querido. O corpo material nosso não serve para nada. Então poderia rasgar, poderia cortar, poderia quebrar, poderia fazer o que fosse. A questão de Jesus era que ele ia ter que enfrentar algo que ele nunca tinha enfrentado, querido. Jesus ia ter que assumir uma posição que ele nunca tinha assumido. Sabe que é uma pessoa assumir um erro que ele nunca cometeu? Jesus ia ter que assumir o pecado da humanidade, coisas que ele nunca fez, coisa que ele nunca pensou em fazer, mas tudo aquilo estaria sobre ele. Esse era o maior peso, o peso de ser separado de Deus. Porque o texto bíblico fala que o que causa separação entre o homem e Deus são os nossos pecados. O que o texto está querendo dizer? Não é muitas vezes interpretado errado esse texto. Aí as pessoas interpretam da seguinte forma: não, se eu pecar, aí Deus vai me abandonar. Aí eu perco a minha salvação. Se fosse assim, todos nós estávamos no inferno já. Porque você erra direto. Direto você erra. Mas não é isso. Essa separação que o texto está querendo dizer é a separação definitiva. O que causa uma separação definitiva do homem com Deus é o pecado, é a opção do homem de viver no pecado. Se você optar em viver no pecado, com certeza, a salvação de Cristo não é para você. Agora, se você já entregou sua vida para Jesus, e você o reconhece como teu Senhor e Salvador, querido, você não vai perder a tua salvação, porque você errou. Porque isso já foi comprado. Jesus já levou sobre ele. Então, esse peso que você está carregando, não é teu. Esse peso já estava sobre Jesus. Jesus já levou esse peso por nós. E a tristeza que Jesus estava no Getsêmani, a ponto de transpirar sangue, esse peso era de saber que todo o pecado da humanidade recairia sobre ele. E isso tornaria impossível ele ter comunhão com o Pai.
algo que ele nunca deixou de ter. Jesus sempre teve comunhão com o Pai, mas no momento da crucificação, no momento que os pecados da humanidade recaíram sobre ele, essa comunhão foi interrompida. Só foi restabelecida após a ressurreição. Então, o peso que estava sobre Jesus é um peso que eu e você, nós não podemos carregar. E você tem que lançar esse peso sobre Jesus. Lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. O diabo, ele toma a ocasião nessa tristeza que o mundo gera. Vamos colocar em pé. O diabo, ele toma ocasião nessa tristeza, porque ele veio para isso. João 10:10. Ele veio para matar, roubar e destruir. Esta é a função dele. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é vida abundante? É vida triste? Vida abundante é vida de necessidade? Vida abundante é vida de depressão? Não, esse tipo de vida é o diabo que está oferecendo. O tipo de vida que Deus oferece para nós é vida abundante. Amém? Então, se entristeça segundo Deus, não segundo o mundo. O mundo tem um tipo de tristeza, essa tristeza não é para nós. A tristeza que é para o cristão é a tristeza de saber: sou pecador, sou limitado, mas a minha alegria é saber que não depende de mim. A minha alegria é saber que daquele de quem eu dependo, Ele venceu todas as coisas. Jesus venceu todas as coisas. É por meio dele que eu venço todas as coisas também. Então essa tristeza no fim se reverte em alegria. Eu quero que você curva a sua cabeça por um instante. E eu quero orar por você que tem sentido essa tristeza. Talvez é uma tristeza que você mesmo tem causado. E eu quero repreender essa tristeza neste dia, para que ela vá embora. Mas você que tem sentido esse peso, e você sabe que é um tratamento de Deus, eu quero que você permaneça firme, porque esse tempo vai passar, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos diante do Senhor, ó Pai, pedindo em nome de Jesus, que o Senhor haja em favor deles, aqueles, ó Pai, que têm entendido que esse tempo de provação, esse tempo de muitas vezes privações, tem sido um propósito do Senhor para que eles venham permanecer firmes, para que eles venham entender o propósito do Senhor, Pai. Que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa, Deus, renovar a força deles, ó Pai. Porque, Deus, se eles permanecem firmes, eles alegram o teu coração. E a tua palavra diz que se eles alegram o Senhor fortalece eles, ó Pai. Que nesta manhã eles possam sentir fortalecidos, ó Deus, de saber que esse é apenas um tempo, é um tempo de tratamento que vai passar, é um tempo de tratamento que vai chegar ao final, e no final de todas as coisas, eles vão glorificar o Senhor, porque saberão que há um propósito maior nisso, há um projeto maior do Senhor, Pai. Mas aqueles, ó Deus, que estão aqui nesta manhã entristecidos, ó Pai, pelos seus projetos pessoais, ó Deus, talvez eles não adquiriram aquilo que queriam, ó Pai, e acham, Deus, que se não adquirirem, essa alegria não vai vir. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor repreenda esse sentimento, que o Senhor possa colocar um sentimento verdadeiro, um sentimento, ó Pai, pelas coisas celestiais, pelas coisas eternas, ó Deus. Nós não estamos ligados nesse mundo pelas coisas materiais, as coisas que vemos ou tocamos, ó Pai, mas nós queremos estar ligados às coisas espirituais, porque, Deus, se conquistarmos o mundo espiritual, essas coisas materiais, elas virão consequentemente, ó Pai. Em nome de Jesus, coloca esta realidade no coração de cada um dos teus filhos, que não haja essa tristeza entre nós, mas que haja a alegria do Senhor no nosso meio, que a alegria do Senhor possa permear nossas ações, ó Pai, que não venhamos viver, ó Pai, simplesmente de aparência, mas que nós venhamos viver o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é um evangelho de fé, que nós cremos naquilo que está escrito, e está escrito coisas boas ao nosso respeito, está escrito coisas de vitória ao nosso respeito, e nós queremos tomar posse dessa vida vitoriosa, dessa vida abundante, que só o Senhor pode nos conceder. Em o nome de Jesus eu oro e agradeço, ó Pai, pela vida de cada um dos teus filhos nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus.